reconhecida também. E, além de ser a maior, a que é considerada o modelo mais interessante, etc., de que ela mesma reconheceu suas limitações, que talvez. apenas a formação externa à BBC ou a formação pontual de faça um seminário para os quadros aqui, não estava sendo suficiente para garantir a qualidade que a BBC, os seus corpos diretivos entendem que é importante, mas mais relevante do que isso, que o público inglês entende que era relevante. Então decidiu-se criar essa estratégia, que nos parece, aos olhos da Unesco, muito interessante, e este modelo, evidentemente com uma série de adaptações, acaba surgindo na conversa com as instâncias de direção das duas televisões públicas que eu mencionei, a TV Cultura e a EBC. Paralelamente a isso, acho que é interessante reconhecer que o Brasil, né, o governo brasileiro, em diferentes instâncias, seja no Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário e também nos diferentes níveis da federação, tem um histórico que não pode ser menosprezado de universidades corporativas. É verdade. Não neste setor de mídia pública, mas, enfim, importantes instâncias do governo brasileiro, Banco Central, enfim, Petrobras tem históricos de bem-sucedidas universidades corporativas. Interleges. Exatamente. Aqui a própria casa tem uma experiência bem-sucedida. Então, nós, ao final, publicamos esse texto para debates, reforçando essa sugestão de que realmente as duas televisões consultadas, mas também outras, devessem considerar de maneira muito especial essa possibilidade, porque além da necessidade, vamos dizer assim, mais técnica de formação, o que é trabalhar nesse novo conceito de TV digital, o que é fazer mídia pública do ponto de vista da programação de entretenimento, da programação jornalística, algo muito interessante que aparece nas conversas, nas entrevistas com as direções das duas emissoras, é que há necessidade de um passo, inclusive, anterior, que é os próprios quadros das emissoras de televisão pública no Brasil, desde a presidência até as funções mais específicas, precisam entrar num acordo do que é televisão pública, do que é mídia pública. Então, a nossa impressão é que esse acordo conceitual não é um acordo que você faz num seminário de 3 horas. Então, agora, é claro que o tema que você está falando é primeiro de uma novidade para o campo de debates específico no Brasil. Segundo, ele é de uma profusão de vertentes que abrem-se de desafios à conceituação, elaboração teórica e tal, que ainda não foi feita. Definitivamente a Universidade Brasileira ainda não apresentou. Ela mesma reconhece estar em dívida com a demanda de um projeto de comunicação pública. Mas aí a pergunta que se há tantas vertentes, o que é que já poderia dizer assim que é considerado unanimidade, ou seja, coisas que são princípios fundamentais da comunicação pública que quase todo mundo concorda e que são indispensáveis? Então, do ponto de vista vamos dizer assim, dos padrões internacionais de comunicação pública, os elementos centrais são os elementos de estruturação do setor, que é aqueles que eu mencionava no início, né? Quer dizer, a comunicação pública, para que ela de fato exista, para que o conteúdo público seja garantido, nós precisamos ter um sistema de financiamento independente do orçamento geral do governo, nós precisamos ter corpos diretivos que tenham mandatos fixos e que sejam escolhidos de maneira independente nesse sentido, e que esses mandatos fixos e uma série de outras garantias também sejam garantias de independência da atuação, né? Nós precisamos ter um sistema de accountability dessas emissoras, e esse sistema pode se traduzir de diversas formas. Prestação de contas. Isso, um código de como é que essas TVs públicas vão se comportar em relação às suas audiências, elas podem ter um ombudsman, elas podem ter canais específicos de relação com as suas audiências, as audiências podem ser incorporadas às suas percepções na própria construção da programação, e etc. Elas precisam ter um grupo de
colaboradores altamente qualificados para desenvolver mídia pública. Bom, isso é do ponto de vista da estrutura. Agora, quando você olha do ponto de vista do conteúdo, as emissoras públicas, mais do que as emissoras privadas, precisam dar conta da diversidade de interesses do país, da diversidade de vozes, de uma cobertura altamente eficiente e aprofundada das políticas públicas. Quer dizer, os tempos jornalísticos e os tempos relacionados à necessidade de angariar verbas publicitárias, eles são diferentes na mídia pública e na mídia comercial. O tipo de serviço prestado tem que ser diferenciado. Agora, isso posto como padrões internacionais, nós precisamos também reconhecer que não é uma tarefa trivial pegar esse modelo ideal, que é mais ou menos o modelo da BBC inglesa, e transpô-lo para países cujo sistema geral de mídia, que era o que eu dizia no início, começaram de uma outra forma. No caso da América Latina, salvo raras exceções, é um continente em que o modelo começou sobretudo comercial e a mídia pública tinha, se é que tinha, uma participação absolutamente residual no processo. Que ainda é predominante o modelo comercial. E ainda é predominante o modelo comercial. Tanto em termos de linguagem, quanto de espaço, como de força econômica. Exatamente. Claro. E isso gera uma espécie de espraia para todo o sistema de mídia, que não é só as empresas, mas é a formação nas faculdades, é o sistema de relação com os órgãos reguladores, é a própria relação com o público. Espraia-se uma lógica de atuação no sistema de mídia que não é fácil de ser mudada, né? Quer dizer, o fato dela ser predominantemente comercial é o que a gente dizia, as faculdades preparam para ser comercial, o público espera uma resposta comercial, os órgãos reguladores estão adaptados para discutir uma mídia comercial. Então, não é simples fazer essa adaptação, não basta colocar, agora temos uma mídia pública que vai receber financiamento. Não, todo este aparato ao entorno da geradora de conteúdo precisa também mudar. Senão, por si só, não se gera uma nova mentalidade de televisão, com outra missão, porque é sobretudo isso que se trata. Exatamente. Talvez o fato do capítulo da Constituição brasileira que trata da comunicação social não ter sido totalmente regulamentado seja bastante explicativo da complexidade do tema que nós estamos tratando aqui. Mas há algo importante que eu li no artigo, que eu gostaria que o senhor mencionasse, que é uma das questões que qualifica ou que caracteriza uma mídia pública cumpridora desses requisitos indispensáveis, é a capacidade de ofertar a diversidade de gêneros nos conteúdos televisivos ou radiofônicos, né, informativos. Podia comentar algo nessa linha, sobretudo? Exatamente, porque aqui nós temos uma expectativa que os diferentes interesses do público, né, e aí a questão toda é que a base da discussão da TV pública no mundo é que quem paga a conta é o público. É o público. Então ele precisa, não é só uma questão de mudar o controle remoto, ele estando ou não estando assistindo aquele canal, ele está pagando a conta. Então atender, na medida do possível, esses diferentes interesses tem que ser a preocupação 24 horas desta televisão, né? Então, você toma, por exemplo, países onde você tem uma característica de multilinguismo muito forte. Alguns países com televisão pública forte, o caso da África do Sul, você tem 6 línguas oficiais. Quer dizer, a televisão pública tem obrigação de dar conta dessa agenda. E talvez a televisão privada não tenha esse mesmo nível de obrigação, porque aí diferentes audiências vão buscar diferentes expectativas e diferentes conteúdos. Então, ou no caso brasileiro, embora haja uma língua, embora há também tantas línguas indígenas, né, mas há uma característica tão multifacética na cultura, na composição da nacionalidade que desafia a televisão pública. Desafia a televisão pública a garantir conteúdos regionais diferenciados, a garantir gêneros de programa que atendam, que foi algo que a televisão pública brasileira nos anos 90 conseguiu fazer de maneira muito interessante, atendam desde do público infantil, que foi algo premiado internacionalmente, mas atenda o público de pessoas com deficiência, sabe que na Inglaterra, nos contratos de concessão de alguns dos canais, você tem exigências
exigências desse tipo. Há que haver programação específica para pessoas com deficiência, por exemplo. Por quê? Porque é através da mídia pública que o Estado, e aí eu não estou fazendo uma diferença entre Estado e governo, que o Estado que permanece, precisa garantir os interesses das diferentes audiências que estão, de novo, pagando essa conta, né? Agora, como fazer isso? A mim me parece que, neste momento, sem mexer nas coisas mais difíceis, que é o modelo de financiamento, etc., a questão pode ser trabalhada em duas perspectivas. Uma é essa da capacitação. A ideia da universidade corporativa é uma ideia forte, claro, que pode ser uma solução, inclusive, sustentável, de médio e longo prazo, etc., mas há outras possibilidades. Acordos com universidades já existentes, enfim, isso é possível. Mas a outra questão que nós podemos mexer sem trabalhar, sem ter que ter grandes mudanças legislativas, é a questão da prestação de contas. Quer dizer, ouvir mais o público, ouvir o público daquilo que ele pode e conseguir ganhar o que o público pode ofertar para a melhora dessa qualidade. Tanto um público individualmente, que vai dar suas contribuições quase como pesquisa de opinião, mas também o público ativo. Nós temos uma rede de produção de conteúdos independentes em países como o Brasil, dadas as suas características culturais vibrantes e etc., que talvez tenham que ser melhor aproveitadas por esses sistemas, né? Muito bem, são tantos temas interessantes e importantes a serem debatidos que vale a pena voltar aqui a essa temática num futuro breve. Eu queria, nesse momento, agradecer a presença de Guilherme Canella, que é o coordenador da área de comunicação e informação da Unesco no Brasil. Muito obrigado pela sua presença. Estaremos sempre abertos aqui. Eu que agradeço e queria dizer a você e aos telespectadores que o estudo está disponível no site da Unesco para download. E ele está inserido numa série da Unesco que a gente chama série Debates, exatamente porque a Unesco gostaria de coletar contribuições daqueles que leem os nossos estudos para podermos avançar. Ou seja, não é um documento fechado. A ideia é que ele sirva para estimular a discussão na sociedade brasileira sobre esses diferentes temas. Muito bem, estaremos atentos a isso. Muito obrigado pela presença. Vocês de casa, muito obrigado pela sua audiência. Caso queiram entrar em contato com a nossa produção, aí na tela uma forma de fazê-lo, www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.